Olá, turma! Vamos para a nossa segunda aula de hoje? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as gerações do romantismo português. Então, essas gerações, elas vão servir tanto para poesia quanto para prosa. E elas também vão trazer algumas características que nós vamos encontrar nas gerações do romantismo aqui no Brasil. Então, por isso que é importante a gente estudar primeiro o que aconteceu em Portugal para depois poder compreender sobre o nosso país, as nossas produções. Então, gente, o romantismo ele teve início em Portugal com a publicação do poema Camões, que foi escrito por Almeida Garré, que é um dos autores românticos, em 1825. A produção desse autor, ela não se restringiu a um único gênero literário. Por quê? Porque ele escreveu, além desse gênero, ele escreveu também poemas, contos, novela, romance, a parte da historiografia e do teatro também. Então, gente, as gerações do romantismo português, elas são divididas em três. A gente chama de primeira, segunda e terceira gerações. A primeira é a que introduziu a estética romântica no país, né? A segunda apresentou tendências distintas e a terceira anunciou obras realistas, né? Então, tudo isso que a gente vai estudar vai ser importante para a gente poder compreender o romantismo aqui no Brasil. Então, gente, a primeira geração, como a gente fala, ela foi a introdução da estética romântica. Então, a partir daqui, nós já vamos ter o romantismo que vai acontecer na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX. Né? Essa primeira geração, ela traz um resgate histórico do romantismo português. Então, ele faz o quê? Ele busca, por meio da literatura, modificar a ideia em relação ao passado português, né? Como Portugal estava vivendo um momento bastante difícil, como a gente viu na aula passada, em relação ao contexto histórico, os autores, eles queriam o quê? Valorizar o país, queriam deixar o país perante os leitores como um país de vitórias, de glórias, né? Então, por isso que eles acabaram trazendo esse ideal de busca, de resgate. Então, na primeira geração, nós temos o Almeida Garré, que é um dos autores que acabou iniciando, né, o romantismo português, o Alexandre Herculano e o Antônio Feliciano Castilho. Então, ambos, né, trabalhavam com as ideias iluministas. Então, é uma característica que eles pegaram lá do arcadismo, porque o arcadismo também trabalhava com as ideias iluministas, os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. E também eles traziam uma variação. Que tipo de variação? Algumas posturas radicais eram trabalhadas e algumas também conservadoras. Então, eles tentavam fazer um equilíbrio, dar um equilíbrio para as questões, mudando essa concepção em relação às atitudes das pessoas. Então, muitos faziam essa balança, né? Faziam esse peso entre o que era radical e o que era conservador e criavam essa postura mais centrada no meio termo ali entre os dois. O nacionalismo que trabalhavam na primeira geração, ele trazia personagens do passado e traziam os chamados heróis da nação. Isso por quê? Para valorizar o povo português como um povo vitorioso, como um povo lutador, como um povo que buscava a sua hegemonia sempre. Aí nós temos também, além dessas características que eu citei anteriormente, o historicismo. O que vem a ser esse historicismo? Seria como Portugal surgiu, mas visto de forma literária, né? Aí a gente entra num termo que é o chamado medievalismo. Esse medievalismo, gente, ele é conhecido como heróis de capa e espada, né? Vocês encontram essa primeira geração na página 36 da apostila, se vocês quiserem acompanhar, né? E esses heróis de capa e espada que eu falei para vocês são aqueles heróis que são os espadachins, né, que passam por bastante aventuras para mostrar as suas habilidades, onde a sua honra sempre é testada. Então, nós temos, por exemplo, uma obra, né, literária que virou um filme, inclusive, Os Três Mosqueteiros, que é um exemplo dessa literatura medievalística, tá? O autor das obras, ele tinha que ter o quê?
ao mesmo tempo imaginação e conhecimento do passado. Ele precisava saber sobre o passado, conhecer sobre o passado, senão não adiantava nada, né? Como que ele vai escrever algo que ele não conhece? Ou sobre algo que ele não conhece? Né? Ó, os personagens, como eu já falei para vocês, são os heróis de capa e espada. Aí o Almeida Garré, né, como ele inaugurou o romantismo em Portugal, ele tinha uma linguagem eloquente e charmosa que trazia em si as falas do cotidiano. O Alexandre Herculano, ele criava narrativas históricas, né? Através dessas narrativas, ele ambientava essas narrativas na Idade Média e as longas no período medieval. As palavras que ele utilizava, diferente um pouquinho do Almeida Garré, que era uma linguagem mais simples, ele utilizava expressões requintadas, né, instantes iniciais do nascimento da nacionalidade portuguesa, e ele reformulou a história de Portugal, né, que foi recontada por meio da literatura. Então, gente, qual era o principal intuito desses autores? Valorizar o seu país, contar, escrever sobre ele de forma literária, de forma bonita, mostrando tudo que era bom do país. Na segunda geração, a segunda geração, gente, ela foi assim bastante interessante. Por quê? Porque a gente vai ver muito ela, principalmente aqui no Brasil, porque a maioria das produções elas foram relacionadas a isso. E vocês encontram essa explicação lá na página 41. Então, gente, ele é conhecido como folhetim romântico português. Por quê? Porque ela é formada pelos escritores que são chamados ultrarromânticos, né? O que significa esse ultrarromântico? Exagerado de romântico, muito romântico, romântico demais, onde as formas de expressão seria uma tendência sentimental e subjetiva, né? Então, a poesia e a prosa desse período, elas trazem em si esse sentimentalismo que foi bastante divulgado, né? E por isso ele foi trabalhado tanto em outros momentos, em outros países também. Os poemas, eles eram carregados de metáforas, né? Então a gente tinha muita metáfora dentro disso, por causa disso a subjetividade também. Os temas recorrentes eram o amor e a morte, né? Então, aquilo que eu falei para vocês na aula passada, a morte seria uma forma de fuga de tudo aquilo que te fazia sofrer, e o amor era algo que fazia sofrer, porque provavelmente ele não seria correspondido. E dentro da segunda geração, a gente também conhece o mal do século, que é esse morrer por amor, como uma forma de escapismo, de fuga da realidade, de fuga daquilo que você tá te fazendo sofrer. O irracionalismo, né? Então, o romantismo, ele nunca era racional, ele sempre foi emocional. O pessimismo, porque a pessoa ficava lá o tempo inteiro achando que ela era coitadinha, que ela nunca ia conseguir nada, né? Que isso era um problema. E assim, é um repertório, na verdade, que vai fazer parte das obras que vão aparecer. E também a fantasia. Então, gente, além dessas características, né, a literatura dessa época era uma literatura sem limites para a imaginação. Então, aquela época, ela já trazia isso, né, pra gente. Ela já trazia essa ideia, essa organização, essa produção literária pautada na imaginação, nos sentimentos, né. Então, muitas das ideias do ultrarromantismo, elas não se desenvolveram só na produção poética, mas também na prosa, aquilo que eu falei para vocês no início. O Camilo Castelo Branco, por exemplo, por ele ter vivido alguns acontecimentos bastante dramáticos na sua vida, algumas reviravoltas amorosas, amores impossíveis, fim trágico, ele foi um escritor bastante talentoso. Por quê? Porque ele teve um domínio total nessa arte de narrar. Escreveu volumes, dezenas de volumes de contos, novelas, romance, crítica literária, entre outras. Então, gente, ele tinha na sua literatura esses traços de humor e esses dramas passionais, né? Aventura, referências históricas. Os personagens dele eram pautados na burguesia da época, porque a burguesia foi a classe social em ascensão naquele momento, e também esses valores da classe burguesa, como o amor,
como o dinheiro e como a honra, que sempre se encontravam em embate, em luta, né? E esses sentimentos amorosos versus as convenções sociais que sempre acabavam prevalecendo, né? Então, acontece mais ou menos igual a gente via lá nas cantigas, né? Claro que a produção é diferente, mas a ideia seria basicamente a mesma. Você ama uma pessoa, essa pessoa não, ou ela é proibida para você, ou ela não te ama, ou ela está prometida para outra pessoa, né? Então a convenção social, ou ela é rica, né? Ou ela é casada, ou ela, né, prevalece. Então a pessoa acaba não tendo a possibilidade de vivência desse amor, por isso que a convenção social ela prevalece. E também é uma visão pessimista desse enlace amoroso. Então eles acreditam que aquilo nunca vai acontecer, né? Então é bem interessante essa parte. Aí na terceira geração, que vocês encontram lá na página 44, gente, nós vamos ver muito ainda sobre o romantismo. Tem mais 2 apostilas que vão tratar dele. Então, eu tô, né, explicando assim o basiquinho para vocês, mas a gente vai retomar esse conteúdo quando nós formos resolver os exercícios, tá? Então, o João de Deus, ele é um dos representantes da terceira geração. Por que a terceira geração é a chamada de passagem para o realismo? Porque eles acabam mudando algumas ideias em relação ao romantismo, porque o realismo é mostrar a realidade tal qual ela é. Então, eles acabam trazendo nesse contexto alguns poemas satíricos, que trazem uma visão idealizada da mulher, o sentimento amoroso, que sempre vão estar em equilíbrio. Além do João de Deus, nós temos o Júlio Diniz, que traz na sua literatura uma forma de renovação. Por quê? Porque ele traz a tese moral de que o homem ele vai melhorando a maneira de ver e de viver o mundo conforme ele vive. Então, quanto mais vivência você tiver, melhor pessoa você vai ser. E isso é uma visão contrária aos românticos, né? Por quê? Porque os personagens românticos tinham que ter um final feliz. Não importava a sequência de acontecimentos na vida dele que levariam ele a ter esse final feliz, né? Mas eles têm algo diferente, né? E nesse momento eles também trazem a ideia do campo, né? O campo lá do arcadismo, que seria um momento de regeneração, de paz, de esperança e também de resolver esse pessimismo que tanto era dificultoso, que tanto trazia essa dificuldade em se conhecer o outro, em se entender o que o outro estava vivendo e sentindo naquele momento, tá? Gente, eu quero agora que vocês voltem lá para a página 34. Então, na 34, vocês têm um poeminha do Almeida Garré, né, que acabou iniciando o romantismo em Portugal. E ele diz assim: é lei do tempo, senhora, que ninguém domine agora, e todos queiram reinar. Quanto vale nesta hora um vassalo bem sujeito, leal de homenagem e preito, e fácil de governar? Pois o tal sou eu, senhora, e aqui juro e firmo agora, que a um depósito reinar, me rendo todo nessa hora, que a liberdade sujeito, não há reis, outro é meu preito, anjos me hão de governar. Então, o que tem ali na questão A, que vocês precisam responder? O título do poema, né, fala em preito, e as palavras como senhora, vassalo e reis estabelecem uma relação entre esse texto romântico e os textos de que outro período literário. Então, gente, já falamos sobre isso na aula passada, um pouquinho antes dessa atividade, que seria em relação à literatura medieval, as cantigas, né? Por quê? Porque as cantigas eram uma das fontes dos escritores românticos dentro da literatura, dentro das obras, né? Então, seriam as cantigas, porque ele fala em vassalo, em senhora, né? A gente viu isso bastante. B. Por que o eu lírico evoca essa relação entre estéticas diferentes? Por quê, gente? Porque a recuperação de elementos típicos da poesia medieval, ela diz respeito ao quê? Aos valores históricos que eram levados em termo pelos românticos portugueses, como uma forma de afirmar a sua nacionalidade, né? Já que a nação portuguesa surge durante a Idade Média. Então, era uma forma deles
trazerem, recuperarem esses elementos para resgatar esse valor histórico para mostrar essa afirmação da nacionalidade portuguesa. Aí na letra C, que postura amorosa o eu lírico se submete a ter em relação à sua amada, a gente viu quando ele chama ela de senhora e tal, né? A gente vê o quê? A vassalagem amorosa. Por quê? Porque ele se deixa governar pelo seu amor. Daí na questão 4, diz assim, o eu lírico faz uma crítica ao seu tempo. Em que passagem essa crítica pode ser observada e qual o seu foco? Então, gente, os 3 primeiros versos, ó, é lei do tempo, senhora, que ninguém domine agora e todos queiram reinar. Então, o que ela traz? Ela faz uma crítica para os costumes do período romântico, em que poucos verdadeiramente se entregam ao amor a ponto de se deixar governar. Então, essa seria a resposta da letra D. Na questão 2, nós temos ali a relação entre a literatura romântica em Portugal e o pensamento liberal ocorre por quê? Por que ocorre essa união, essa relação? Por quê, gente? Porque, de certo modo, a estética romântica ela enfatiza valores ligados ao mundo burguês. Por que isso? Porque a burguesia era a classe social em ascensão, tais como o individualismo e o conceito de liberdade e de igualdade, que eles buscaram lá no iluminismo, né? Que a gente já viu, inclusive, tá? Na próxima questão, na questão 3, da página 35, leia o trecho em prosa de um romance pertencente à primeira geração romântica portuguesa, do Alexandre Herculano. Então, acompanhem a leitura, vão lendo aí da casa de vocês. Houve um tempo em que a velha catedral conimbricense, hoje abandonada de seus bispos, era formosa. Houve tempo em que essas pedras, ora tisnadas pelos anos, eram ainda pálidas, como as margens areientas do Mondego. Então, o luar, batendo nos lanços de seus muros, dava um reflexo de luz suavíssima, mais rica de saudade que os próprios raios daquele planeta, guardador dos segredos de tantas almas que creem existir nele, e só nele, uma inteligência que as perceba. Então, aquelas ameias e torres não haviam sido tocadas das mãos de homens, desde que os seus identificadores as tinham colocado sobre as alturas, e todavia, já então, ninguém sabia se esses edificadores eram da nobre raça goda, se da nobre conquistadores árabes, mas quer filha dos valentes do norte, quer dos pugnacíssimos sarracenos, ela era formosa na sua singela grandeza, entre as outras sés da Espanha. Aí sucedeu o que ora ouvireis contar. Então, é uma obra, né, que data da primeira geração romântica, e ele diz assim, na questão, lá na página 36. O narrador introduz seu leitor no universo da Idade Média, utilizando que recurso da linguagem? Então, ele pergunta para a gente qual recurso que o autor utilizou para mostrar que está sendo falado da Idade Média. Né? É um período da história que é narrada por meio da descrição de construções antigas em ruínas, né? Remetendo a um período histórico em que esses restos arquitetônicos estavam aonde? Em seu esplendor. Daí na B, no segundo parágrafo do trecho lido, o narrador apresenta uma discussão sobre a origem das ameias e torres da catedral. Qual é a origem dessa construção? De que modo essa origem também se remete à formação da própria nação portuguesa. Então, gente, essa catedral, ela tem uma origem que não se sabe ao certo se foi uma iniciativa dos povos godos ou dos sarracenos, ou mesmo pode ser dito em relação ao surgimento do povo português. A sua formação, ela se deu numa mistura de povos que habitaram ou conquistaram as regiões que fazem parte da nação portuguesa. Então, também não se sabe exatamente, né, qual de onde eles vieram e tudo mais. C. Qual a função desses 3 parágrafos na abertura do romance? Gente, esses parágrafos têm o intuito de fazer o quê? De introduzir o leitor no contexto em que a história será contada, né? A sua função é situar o leitor no presente. No qual presente? No presente em que a catedral é apenas um resto do que foi em outros tempos.
e também do passado, né? Do passado que se deram aqueles acontecimentos, tá? Aí, gente, eu quero que vocês voltem lá para o caderno de atividades, na página 10, para a gente resolver essas questões. Então, na questão 1, vocês têm ali, ó, sobre o contexto que envolve o romantismo em Portugal, assinale verdadeiro ou falso. O romantismo português sucede à arte neoclássica? Claro que sim, sucede. 2. Portugal era aliado de França durante as guerras napoleônicas? Não, Portugal era aliado da Inglaterra, que era inimigo da França durante as guerras napoleônicas. Então, essa é falsa. Nossa, meu F é pouco feio, não consigo desenhar certinho. O bloqueio continental decretou o fechamento dos portos de todos os países da Europa para a Inglaterra, tentativa francesa de enfraquecer a economia inglesa. Verdadeiro, a gente viu isso na aula passada. Porque, por não aderir ao bloqueio, Portugal, sem chances militares de enfrentar o exército napoleônico, transferiu sua corte provisoriamente para o Brasil, sua colônia mais próspera e distante das zonas de conflito. Verdade também. Próxima. As tropas napoleônicas foram vencidas ao chegarem em Portugal, porque o exército francês já se encontrava enfraquecido pelas derrotas em terras espanholas, né? Então, gente, ao chegar em Portugal, as tropas napoleônicas, eles não encontraram a corte portuguesa. Por quê? A corte portuguesa tinha fugido para o Brasil. Então, o exército francês, ele não sofreu derrotas em terras espanholas. Então, essa questão é falsa. Daí, a Revolução do Porto, de caráter absolutista, tinha a intenção de restituir o poder de Dom João VI. Não, por quê? Porque o caráter era liberal e não absolutista, né? Liberal. E por causa disso, eles tinham a intenção de revogar os benefícios alfandegários aos produtos ingleses, né? Então, essa seria a resposta. Aí, na questão 2, nós temos ali, ó, a chamada Revolução Liberal do Porto de 1820, entre seus desdobramentos, contribuiu para a declaração da independência do Brasil, uma vez que, entre as reivindicações do movimento, estava a volta de Dom João VI a Portugal e a recondução do Brasil à condição de colônia, né? Então, um dos objetivos era esse, né? Isso acabou contribuindo para a declaração da independência do Brasil. Tá? Na 3. Em Portugal, o romantismo teve início com a publicação do poema Camões, de Almeida Garré, em 1825. Leia o trecho retirado do poema que deu início à estética romântica e responda as questões. Então, nós temos ali, ó, a recobrata pátria disse em voz baixa, que a tomaras antes, pelos ecos do interno pensamento, falando ao coração sem vir aos lábios. Pátria, ao fim, torno a ver-te, e lacerando entre os lábios mordidos e ai sentido que as piedosas palavras lhe seguia, recaiu na tristeza taciturna, de que a ideia da pátria despertara. Então, a gente quer saber o que nessa questão? Que características permitem afirmar que o poema pertence à estética romântica? Então, nós temos o que? Ele é um poema narrativo épico, e em torno de um herói desterrado, um herói saudosista, um herói melancólico, que se encontra em um cenário vago, né? A exaltação da pátria também, ou seja, o nacionalismo exacerbado, é uma das principais características românticas, né, que aparecem no poema. Então, quando ele fala lá, ó, pátria, ao fim torno a ver-te, e recaiu a tristeza taciturna, de que a ideia da pátria despertara. Então, seria esse nacionalismo, essa exaltação da pátria, né, que a gente vai conseguir encontrar também em outros momentos, certo? Então, gente, resolvam as questões. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre as gerações. Nas próximas aulas nós vamos resolver os exercícios, aí a gente vai retomando os conteúdos que foram trabalhados, certo? Um abraço para todos, fiquem com Deus, tenham um bom dia. Até semana que vem.